Sejam bem-vindos de volta ao podcast Não É Só Comigo. Boas entradas, feliz ano novo, estamos de volta com mais energia, com muitas expectativas para este ano. E para começar muito bem o ano, temos uma convidada muito especial, a Chelsea Marlene, que vem aqui para nos impactar com a sua história de vida, com a sua jornada. E ninguém mais que a Chelsea Marlene para falar dela mesma e se apresentar. Chelsea, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda, esteja à vontade. Olá, Sandra, muito obrigada pelo convite. Boas entradas a todos. Um próspero 2026. Muito obrigada. Chelsea, né? Uhum. Perguntaste quem é Chelsea, right? Uhum. Chelsea é uma mulher cristã, formada em Psicologia Organizacional, com licenciatura pela Universidade Eduardo Mondlane e com mestrado em Psicologia de Negócios pela Universidade East London. Hum, eu acho que eu gosto de considerar que ainda sou uma menina, né? Uma menina. Uma menina que cresceu cedo, eu acho. Teve que ficar madura para o mundo um bocadinho cedo, acredito. Mana mais velha, de dois irmãos mais novos. Eu e os meus irmãos temos a diferença de 10 e 12 anos. Então, Uau. fui filha única por 10 anos, era princesa, tinha tudo para mim. Queria muito irmãos, e quando tiveram, perguntei, ok, podemos devolver para onde eles estão. Então, eu sou uma mana mais velha, sou primeira neta, primeira sobrinha. Prima mais velha, ok, sou primeira neta de 7, ok? Tenho Ok. seis mais novos, dois irmãos e quatro primos diretos. Um, Minha avó teve duas meninas, minha mãe, que é a mais velha, depois a minha tia. Cresci com a minha avó, depois vivi com a minha mãe. Já fui atleta, joguei basquetebol durante a minha adolescência, até o início da minha juventude, mais ou menos. E o que mais? Ah, Gosto de cozinhar. Desde que me mudei para cá, está a ser super interessante descobrir que a comida realmente faz-nos curar algumas coisinhas no nosso coração, nas nossas emoções. Sou amiga, acima de tudo, eu acho. Pelo menos minhas amigas nunca reclamaram, mas sou amiga, ou esposa, o que mais? Yeah. Acho que são muitas coisas, todos nós somos muitas coisas em diferentes esferas da nossa vida. Muito obrigada, Chelsea. É um prazer tê-la aqui. Eu e a Chelsea não nos conhecemos pessoalmente, mas nos conhecemos. Sinto que estou na vida da Chelsea, nós somos amigas, muito amigas. Yeah. Acho que há uns Mas já, 4 anos, por acaso, né? Acho que uns yeah, yeah, 4. há uns Yeah. quatro Uau! anos. Mas já Tempo tão acredito, vamos voar. criar condições Sim. para nos encontrarmos pessoalmente. E estou muito entusiasmada e muito feliz. Obrigada mais uma vez por aceitar este convite. Tenho a certeza que vai ser muito interessante, vai ser inspirador, principalmente para mim, sou a primeira pessoa a ouvir esta conversa, e para quem vai nos acompanhar também. Chelsea, por favor, continue a tua história, a tua jornada. Quem foi a Chelsea ontem e quem é a Chelsea hoje? Ok. Ei. Um resumo aqui, né? Dos meus muitos poucos anos, eu acho. Uhum. Ah, Nasci e cresci em Maputo, vivi com a minha avó, como eu mencionei, desde bem pequena até os meus 11 anos de idade, mais ou menos. Depois fui viver com a minha mãe e com meu pai na altura. E comecei a jogar basquete na altura, devia ter uns 11 anos. Na altura que eu vim em casa da minha avó ainda, comecei a jogar basquete. O meu tio era o Silvio Neves, ou Papaito. Para quem jogou basquete, conhece esse nome. Ele foi treinador no desportivo por muito, muito tempo e pronto, faleceu há alguns anos. Então, cresci a jogar basquete até os meus 18 anos, mais ou menos. Joguei para o Desportivo de Maputo, a Machaquén e a Politécnica. Então, comecei mesmo no mini júnior, mini basket, fiz mini basket. Depois comecei iniciado, juvenis, júnior. Joguei para os séniores enquanto ainda era júnior, né? Na altura estava na Politécnica. Uhum. Ah,
fui estudante, não sei se eu posso dizer que era uma estudante que tirava 20. Vou dizer que no primeiro ano, na primária, tirava muitos 20, depois fui crescendo, foram diminuindo para 17, 18, de repente 14. Mas graças a Deus nunca chumbei, da primeira à 12ª nunca chumbei de classe, então tentava ser uma boa estudante, né? Passei a maior parte das classes com 14 ou 15. Um, epá, acho que sou orgulho da minha mãe. Acho pelo menos é o que ela diz. Yeah. Então, depois fui para a faculdade. Na altura em que fui à faculdade, por acaso jogava para uma Chekene, então tinha uma bolsa. Tive uma bolsa para estudar na São Tomás. E quando ia para a faculdade, acho que foi um dos grandes dilemas que eu tive no meu processo de transição da fase da adolescência para a juventude. Minha mãe disse: olha, na São Tomás, o curso com o maior quadro de docentes é contabilidade e auditoria, e se fizeres contabilidade e auditoria, sempre terás emprego, então não vais passar fome. Acho que para quem. Muitos de nós, pelo menos, em Moçambique, a ideia sempre é garantir que tu tenhas uma profissão que exatamente, dá um emprego logo a sair da faculdade. Comecei a fazer a faculdade na São Tomás, fiz meu primeiro semestre, detestei. Detesto números, ok? Detesto números, a menos que seja para fazer planilhas financeiras, por não saber em que situação estou. Mas não sou muito de matemáticas, gosto muito, por acaso, o meu tipo de inteligência é interpessoal, e eu gosto muito de pessoas, conversar. Aqui estamos no meu ambiente, ok? É o que eu gosto de fazer, falar e conversar com pessoas. Então, tranquei a matrícula, não falei para minha mãe, até que o processo tivesse concluído. Quando concluiu o processo, recordo que minha mãe estava deitada. Eu sempre conto essa história do mesmo jeito, porque é verdade. Minha mãe estava deitada e eu estava parada na porta dela. Eu disse: mãe, tranquei a matrícula. Se minha mãe estivesse em pé, ela teria me dado uma bofetada. I'm telling you. Tipo, literalmente. Porque eu senti no olhar da minha mãe o desapontamento. Diz desapontamento? Epá, disappointing. Acho que sim. Acho que sim, sim. Se não existe essa palavra, dá um jeito de estar. Então, eu senti no olhar da minha mãe o desapontamento em ver que eu tinha trancado a faculdade. Eu fui para a faculdade com 17 anos, então teria um percurso perfeito, né? Posso assim dizer. Terminaria a faculdade on time e estaria tudo ok. Mas tranquei a faculdade, minha mãe ficou super chateada comigo. Eu acho que falei com ela em agosto, por aí. E ela perguntou-me o que eu ia fazer. Eu disse: não fazia a menor ideia, mas eu queria fazer uma coisa que fizesse sentido para mim e para o meu futuro. Que eu não queria perder 4 anos da minha vida a fazer uma coisa que eu não gostasse, que não fizesse sentido para mim no final do dia. E ela disse: ok. Na altura, eu cresci na igreja católica, quando tinha por aí 15, 16 anos, na 11ª para 12ª, conheci a Cristo no sentido de no sentido mais pessoal, posso assim dizer, ok? Em que comecei a desenvolver uma relação com ele, de verdade. Comecei para uma igreja evangélica, resumindo, ok? Então, Nossa história é bem parecida. então estou muito mesmo, muito feliz por isso, por nós estarmos próximas, não só por causa das circunstâncias da vida, e também por compartilharmos a mesma fé. Então, vou para aliás, tranco a faculdade, então começo ali a tentar perceber o que é que eu queria fazer, o que é que faria sentido para mim ou não. E na altura alguém me falou de tipos de inteligência, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes, e eu comecei a pesquisar. Fui mesmo para a internet, eu procurei o meu tipo de inteligência, procurei perceber quais é que são as carreiras que eu podia seguir com o meu tipo de inteligência, exatamente. E curiosamente, tudo que eu já queria ser em algum momento era para o meu tipo de inteligência. Diplomata, advogada, professora, já quis ser também médica veterinária. E tem lá todos uns, tem um leque de profissões. E para o meu tipo de inteligência, todas essas profissões estavam lá dentro, e são coisas que eu já tinha pensado quando mais nova em fazer. Quando eu queria fazer direito, era das que eu mais tinha interesse, direito ou diplomacia, e minha mãe disse: vai fazer ciências com biologia.
ciências com biologia já te afasta de direito, literalmente, a menos que vais para uma universidade privada. Pelo menos é como nós íamos percebendo as coisas quando íamos crescendo, né? E então, encontrei psicologia. E eu fiquei tipo, e tinha também terapia ocupacional, assistência social e por aí vai. Eu disse, eu não sei se quero muito psicologia, e encontrei psicologia organizacional. E essa fez sentido para mim. Então, concorri para a psicologia organizacional, terapia ocupacional no ISCISA e assistência social na UP. Graças a Deus, admiti para as três e depois foi só escolher para onde é que eu queria ir. E então acabei escolhendo a psicologia organizacional. E eu, quando ia fazer a escolha disso, eu fiz um exercício muito simples. Eu quero uma profissão que me permita calçar sapatilhas, que eu possa ter unhas compridas e eu possa falar com pessoas. E terapia ocupacional não faria sentido porque poderia até usar sapatilhas, mas muito provavelmente não teria unhas compridas por causa de ter que cuidar de crianças, por aí vai. E a assistência social, naquilo que nós víamos na televisão, né? As assistências sociais estavam sempre bem aprumadas e tudo mais, e eu queria poder usar sapatilhas. Então, ficou ok, vou fazer psicologia organizacional. Comecei a fazer a minha formação, estava super feliz, concluí, e em meio a esse percurso de estar a fazer a minha formação, comecei a namorar. Essa história é um pouco complicada. Eu acho que eu preciso de um outro podcast para isso. Não, estamos com tempo, esteja à vontade. Ok. Então, eu disse que eu sou cristã. Então, eu estava tentar seguir na minha vida, obviamente, tentar fazer sexo, tudo aquilo que nós sabemos que é suposto fazermos quando somos cristãs e, obviamente, deixando de lado o que é suposto nós não fazermos. Tanto é que, na altura, no meu processo de transição, né, da juventude para a adolescência, aliás, da adolescência para a juventude, terminei um relacionamento porque a pessoa queria ter relações sexuais. Eu was like, não vou fazer isso. Yeah. Não estava ali bem focada nos meus planos, nos meus goals e tudo mais. E acabei conhecendo alguém no meio do processo. Tudo foi muito rápido. Nos conhecemos, acabamos nos envolvendo e fiquei grávida na minha primeira relação sexual. Sabe quando dizem, tipo, Deus te usa como exemplo? Ei, meu Deus! Eu fiquei tipo, Deus, eu estou aqui, bem A me comportada, guardar. para me guardar. No único momento que eu me desvio, pimba, tá ali para todo mundo ver. E pronto, descobri que estou grávida e graças a Deus nunca me passou pela cabeça fazer um aborto. Muito pelos meus princípios, ok? Sendo cristã, isso é pecado pelas minhas crenças, não ia fazer. Não vamos corrigir um erro com outro erro. Exatamente. Então, e na minha cabeça sempre foi, epá, independentemente do que for, essa criança não tem culpa de nada, eu ainda não conhecia ela, não vou dizer que eu já amava, não. Estava extremamente, não é terrorizada, mas com medo. Yeah. Tipo, eu estava decepcionando minha mãe, estava decepcionando, tipo, primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha, todas as atenções estão para ti. E de repente, exatamente, fiquei grávida, eu tinha 20 anos, 20, 21 anos, acho que foi isso, 2019, Fico grávida em janeiro, desculpa, em fevereiro, e pronto. Fiquei acho que uns 2 meses sem dizer minha mãe. By the way, eu estava a ver sozinha. E na altura em que eu me envolvo com esta pessoa, eu começo a ver com a pessoa. Então, tudo aquilo que não é suposto acontecer, aconteceu. Mas pronto, uns meses E vieste depois. sozinha onde? Vivia sozinha em Maputo. Eu saí de casa aos 19 anos, porque eu, por estar sempre em casa, eu sempre me via como uma pessoa mimada. Então, para mim, foi tipo: eu quero crescer e debaixo da asa da minha mãe eu não ia crescer. Esse foi literalmente o meu pensamento. E para isso eu tinha que sair, começar a descobrir o mundo sozinha. E pronto, né? Tive lá de presente o meu bebê. Mas não sinto que, porque eu vivi sozinha, acho que uma coisa de 1 ano e meio, 2, e isso aconteceu muito mais tarde. Então, e curiosamente, eu não gostava muito de ir às festas, coisas do gênero. Aliás, acho que até gostava, mas não era permitida.
Então, quando começo a ver sozinha, eu fiquei a pensar, tipo, não posso fazer nada que eu não faria se É estivesse fora a da. ver com a minha mãe. Yeah. Porque ela não pode ter razões para ficar desapontada pelo meu comportamento ou por eu ter decidido sair de casa. E realmente fui tentando fazer isso, comecei o meu negócio, fazia sumos naturais e pronto, estava aí a trilhar o meu caminho. Então, ok, estávamos na parte da gravidez. Descubro a gravidez, falo para minha tia, com medo de falar para minha mãe. Alguns meses depois, em abril, falo para minha mãe. Epá, obviamente vi o olhar de desapontamento na cara da minha mãe, mas pronto. Meses depois, meu filho nasceu. O meu filho também tem um testemunho dele. Espera, tem que me concentrar aqui. Então, tive meu filho. Acho que no ano seguinte, casei-me com outra pessoa. E pronto, fui fazendo a minha vida. Estava na faculdade ainda. Eu recordo que meu filho nasceu no dia 24 de outubro de 2019. Em novembro, nós ficamos 8 dias no hospital. Em novembro, a primeira semana de novembro, eu tinha que ir à faculdade, tinha uma defesa. Fui para a faculdade. E foi. Acho que foi uma data que ficou muito marcada para mim, porque eu recordo que nesse dia eu tinha vestido uma saia azul, trazia uma camiseta branca, vinha escrito Adidas, que minha mãe me ofereceu, eu estava de sandálias. E quando eu saí para a rua, eu me senti uma vencedora. Acho que foi tipo a primeira coisa que mudou na minha vida como mãe. Eu, cada dia que eu levantava, eu was like, I'm a winner. Tipo, o fato de ter trazido uma vida para o mundo, eu was like, yeah, passei por aquele processo, sobrevivi e estou aqui, tá vendo? Então, um, sei lá, I don't know, yeah, estás a ver aquela autoestima de tu pensas, like, I can do it. Yeah, tipo, não, Nada a independentemente ver. das dificuldades, eu sou capaz de fazer isso. Então, fui para a faculdade, fiz a defesa que eu tinha que fazer, voltei para casa, continuei cuidando do meu bebê. Pronto. Então, em 2020, em junho, março, maio, junho, por aí, quis voltar para o mercado de trabalho, comecei a procurar emprego e tudo mais, e pronto, voltei, comecei a trabalhar na minha área, né, RH, e fui crescendo. 2021, concorri para a Galmove, aliás, 2020, concorri para a Galmove, eu casei-me em dezembro, e no período em que nós estávamos em lua de mel, recebo uma chamada. Chelsea, assim, tudo mais. Foste aprovada para participar daquele move. Yeah! Toda emoção e pronto. De repente, hold on a second. Eu acabo de me casar, tenho um bebê que acaba de fazer 1 ano. Ah, estou a ter uma oportunidade de viver em Nampula. Nampula não é Maputo, Maquinai, que é Maputo, Matola. É literalmente no outro Outra canto do região. mundo. Ok? No outro canto do mundo, não, no outro canto do país. Uhum. Então, epá, estamos ali felizes, celebramos. Epá, Brada, qual é a ideia? Ele, epá, vai. É uma coisa que na altura ele estava a apoiar, tipo, vai e tudo mais. Epá, fui, voltei para casa, falei com a minha mãe, arrumei as malas e tudo. Fui, tinha praticamente menos de um mês para me preparar, para poder ir para Nampula. Então, foi para 2021, estive em Nampula, fiz o Elgal Move E e, ele fica a cuidar do bebê. sim, meu filho ficou na casa da minha mãe. Ok. A ideia era ela ficar com o bebê, mas ao mesmo tempo eu estava tipo, ok, durante o dia meu filho ia ficar com a empregada. I was like, yeah, vamos deixar com a avó, ok? Like, por segurança e pronto, cuidados e sei lá. Então, yeah, depois o que aconteceu? 2021, estou em Nampula, volto para Maputo, meu filho começa a ficar doente em setembro, aliás, em julho, agosto, ele começa a ficar doente. Setembro volto para Maputo, porque as coisas não estavam muito bem, nem sabíamos o que era, só estava a aparecer como anemia, e ele estava a suplementar, tipo xaropes e tudo mais. Mas pronto, não estávamos a ter o resultado esperado, né? E depois daquilo,
Volto para Maputo, continuo, cuido do meu filho, ao mesmo tempo que ela me para casa perguntou-me, queres parar o programa, queres continuar? Eu disse, não, vou fazer os dois, vou terminar. Eu sou uma pessoa que quando começa uma coisa vai até o fim. E não, se eu parar no meio do caminho é porque realmente não tinham condições. Então sou muito persistente, então vou continuar, vou fazer o programa até o final. Já estávamos em setembro e faltavam mais 3 meses para terminar. Yeah. Então, terminei o programa, tive a oportunidade de ir para Portugal, depois, quando voltamos, processo de cirurgia e pronto. 2022, tenho a oportunidade de vir para cá, venho para cá, volto para Mas Moçambique. voltando um pouco, Uhum. como é que estavam as emoções em 2021? Gerir filho, gerir Galmupol foi Ah, muito intenso e eu acho que. Eu acho não. Eu tenho a certeza que tudo correu como Deus queria que corresse. Ah, tem um versículo, é Romanos 6:28, se não me falha a memória, que diz tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, eu acredito muito nesse versículo e por conta disso eu acredito que todas as experiências pelas quais eu passei foram para me permitir estar exatamente onde eu deveria estar em cada circunstância da minha vida, ok? Então, tive muitos momentos de choros, quando, entre aspas, ia percebendo que ao mesmo tempo o meu casamento na altura não estava a ir muito bem, nós tínhamos um plano, não estava a correr de acordo com o que nós esperávamos, mas ao mesmo tempo me mantinha firme no Senhor e acreditava que o que tiver que seja como Deus quiser. Então, tive muito suporte emocional. Eu tenho um sistema de suporte fantástico, literalmente, desde a minha família, os meus amigos. E graças a Deus eu aprendi muito cedo a não ter medo de ser vulnerável. Se alguma coisa não estiver bem, eu não me importo de dizer, olha, eu não estou bem, não estou em condições, não consigo fazer isso. E isso me ajudou a passar, acho que por todas as fases da minha vida, porque eu nunca tive medo de dizer, olha, não estou bem, ou estou muito bem. Então, eu sempre fui muito aberta em relação às minhas emoções, e isso me ajuda, tipo, até hoje, né? Então, não acho que teria conseguido fazer o que eu fiz, ou chegar até onde eu cheguei, sem o meu sistema de suporte. Então, acho que isso resume a como foi a gestão de emoções, é mesmo sobre ter um sistema de suporte que funciona. E prontos, mais tarde separei-me, voltei a viver em Nampula, fui trabalhar novamente em Nampula, e na área de recursos humanos ainda. Não estava na área de mineração, nunca na minha vida imaginei ir trabalhar na área de mineração, mas foi uma das experiências foi que mais interessantes me que eu perdi um vivi. pouco me perdi um pouco no roteiro. Acontece o que acontece em 2021, 2022, 2000, ok, tu te 2022 vim para os separaste em Estados 2000, Unidos. ok? Isso, então me separei em 2022. Eu não venho para os Estados Unidos porque uma temporada aqui, uns 4 meses, volto para Maputo, começo a trabalhar numa seguradora. Ok. Fiquei lá 1 ano e 4 meses. Depois disso, eles. ah, fiquei na seguradora e esta mineradora começou a procurar por mim. Fizeram, foi headhunting, eu nem tinha planos de trabalhar nas minas, e não procuraram por mim, fiz o processo de recrutamento e tudo, passei, bati um papinho muito nice com o meu chefe, informei a ele disse, Paixão, você vai, deu-me muito suporte. Então, mesmo no meu ambiente de trabalho, eu sempre tive pessoas que estavam ali, like, cheerleading, tipo, a darem suporte, Paixão, você vai, dá gás, continua a ir atrás dos seus sonhos e pronto. Isso já estamos em 2023, em dezembro, quando eu recebo a proposta. Ok. Dezembro de 2024, aliás, em novembro de 2024, minha papelada para me mudar para os Estados Unidos está toda pronta. Saí em dezembro e me mudei para cá. Não, cheguei aqui, começamos a preparar o casamento, casei-me em fevereiro e pronto, estamos aqui. Acho que não esqueci nada. É verdade. Uhum. Está a ser muito interessante.
Uhum, acompanhar a tua história até aqui. Mas tenho certeza que teremos ainda mais oportunidades de aprofundar, porque tenho aqui uhum. um leque de questões para cá. Ok. Então, Chelsea, quando olhas para a tua vida desde Moçambique Uhum. até aqui nos Estados Unidos, o que mais te surpreende na forma como o teu caminho foi sendo construído? Hum, hum. Eu acho que é muito sobre. Eu acho não, eu tenho certeza que é muito sobre estarmos dispostos a crescer e sem medo de abraçar novos desafios. No final do dia, eu gosto muito de planos. Eu gosto muito de saber o que é que eu estou a fazer, para onde é que eu vou. Ah, já para das mães, eu sempre, todos os anos eu tenho metas. Todos os anos eu tenho metas sobre coisas que eu quero fazer para me tornar na Chelsea que eu gostaria de ser. Estou muito grata a Deus, feliz pelas coisas que eu já tenho, pelas coisas que eu já consegui alcançar, pelos lugares em que eu já estive, e ao mesmo tempo continuo sempre a sonhar e tentando sempre me lembrar de ser grata, ok? Acima de tudo isso. Acho que uma coisa que eu tenho estado, por acaso partilhar um bocadinho sobre isso, eu tenho muito a questão da autocobrança. Então, há um detalhe que eu me esqueci quando partilhava sobre a minha jornada. Eu estou como membro da SADC Youth e tem algumas atividades que vão decorrendo e eu, por estar aqui, acabo não conseguindo participar. Pagar passagens de Moçambique para a África do Sul é uma coisa, dos Estados Unidos para a África do Sul é outra história totalmente diferente. Então, isso também faz parte da minha jornada e está a ajudar a moldar a pessoa que eu sou, que estou a tornar-me. Eu acredito que nós somos um projeto em constante construção, ok? Então, tem isso. E eu sou muito flexível a adaptar-me com mudanças, ainda que eu tenha sempre planos sobre coisas que eu gostava de fazer, ainda assim me permito ter uma certa flexibilidade. Obviamente, não para me permitir, ou não a ponto de me permitir que eu me perca em meio ao processo, mas ter flexibilidade e entender que, olha, eu posso planear que amanhã eu vou à praia, mas se não estiver a fazer um calor que eu quero, em vez de ir à praia, eu vou ao cinema. Então, tenho essa flexibilidade, acho que é uma das características minhas que eu gosto muito, o fato de eu ser mesmo flexível. E acho que isso me permitiu passar por cada processo da minha vida de forma tranquila, entre aspas. Todos nós, eu até tenho um meme que eu gosto muito que diz assim: orando, mas gritando. Ou seja, oramos sim, pedimos para que Deus tome dianteira das coisas, mas por sermos seres humanos, de quando em vez Uhum. bate um desespero, né? No sentido de por que está a demorar? Por que não está acontecendo do jeito que eu quero? E Eu pronto. rio disso porque eu tenho uma frase que digo para mim mesma: eu só preciso entrar um pouco em pânico, mas sei que vai dar certo. Exatamente. E é muito sobre isso, né? Sabemos que Deus toma dianteira de tudo, que não há nada que vai acontecer na nossa vida sem que Ele permita, mas somos seres humanos. Epá, quando vê, bate um pânico, um grito. Faz parte da vida, faz parte da jornada, e pronto, já é mesmo sobre isso. É isso. Uhum, Então, Chelsea, existe muita ideia de que a vida tem uma ordem a seguir: uhum, estudar, formar, trabalhar, casar, ter filhos. uhum. A tua história não seguiu esse roteiro. Não. Como é que foi aceitar que a tua vida estava a tomar um caminho diferente do esperado? Foi interessante, primeiro. Um, foi. Ajudou-me a crescer. Segundo. Terceiro é que, para mim, sempre foi sobre tu teres valores que são inegociáveis. E quando tu tens os teus valores, tudo aquilo que tu percebes que não vai fazer parte ou que não combina, né? Não casa com os teus valores, não faz sentido manter. Então, isso me ajudou a navegar neste processo de sim, talvez não,
vamos, mas se calhar não é o momento certo e por aí vai. Então, acho que para todos nós, normalmente nós temos mais do que o que a sociedade espera de nós, nós como pessoas ou nossa família tem algumas aspirações em relação a nós. Nós também temos algumas vontades e desejos em relação a nós mesmos, né? Então, isso faz com que tu tenhas que criar uma forma de dizer, ok, ainda que eu tenha que fazer ou viver de acordo com aquilo que a sociedade espera de mim, eu não quero me perder. Eu recordo que quando eu estava na Galmove, uma mentora que eu tive lá, a Sheila Miquidade, ela é fantástica. Ela sugeriu fazer um elogio fúnebre. Foi, sim, um elogio fúnebre para nós mesmos. E eu fiz o meu e eu tenho até agora. Então, ali eu escrevi que obviamente eu não estaria no dia da minha morte, né? Então, o que eu gostaria é que as pessoas falassem sobre mim. Então, eu tento viver de forma com que, se calhar, eles falem exatamente aquilo, porque é o que eu gostaria que as pessoas falassem sobre mim, ok? Então, eu tento viver de forma que eu sinto orgulho da pessoa que eu sou e faça sentido para mim ir para a cama e não pensar eu odeio a pessoa que eu sou, ok? Eu quero ter a certeza que eu me amo, eu quero ter a certeza que eu fiz o melhor que eu podia fazer nas circunstâncias que eu estava, com os recursos que eu tive. E isso foi uma das coisas que me ajudou a superar ou a viver o luto quando eu perdi meu filho. Porque quando ele faleceu, ele quando morreu, eu estava com ele, né? E naquele momento eu senti que, ok, Deus está a levar e eu não devo nada ao meu filho. O que eu podia fazer, o amor que eu podia dar. Eu acredito que, por exemplo, se eu tivesse sabido que o meu filho não estava bem e eu tivesse ficado na ampula, se calhar que ele teria criado um tipo de remorso para mim. Mas não, eu soube que ele não estava bem, meu coração me disse, vai para casa, voltei para casa, passei com ele os últimos meses da vida dele, então essas coisas fazem com que, para mim, faça sentido viver de acordo com aquilo que eu acho certo. Então, se minha vida não seguiu o roteiro normal, que é estudar, terminar de estudar, casar, depois de casar, ter filhos, foi uma mistura em meio a todo esse processo. Mas, acima de tudo, eu sempre pensei que recomeçar não é ter perdido. E muitas vezes eu ouço, uma das coisas que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu comecei um, quando eu estava a abrir o processo de divórcio, eu era muito nova. Eu fiquei casada menos de um ano. Vivi com ele um ano e meio, eu acho. Depois casei. Então, ao todo a relação foi por aí uns 2, 3 anos e meio. 2 anos e meio, eu acho. Yeah. Então, foi tempo suficiente para casar, para ter filho, perder meu filho, casar, divorciar. Então, foi uma mistura de coisas, mas ao mesmo tempo eu sinto que se Deus não quisesse que aquelas coisas acontecessem, não teriam acontecido, ok? E eu recordo que na altura em que, quando começamos a ir para o processo do divórcio, né? Eu fiz uma oração. Aquelas orações malucas que nós fazemos com Deus, né? Algumas pessoas me diziam, porque ele está a trair-te, não sei o que. Eu falei, eu não vi nada, não sei de nada. Eu quero o meu casamento para durar, né? É tudo que nós queremos, e sendo cristã também, então. Mas eu disse, Deus, a única coisa que vai fazer eu me separar desta pessoa é eu ver com os meus olhos que a pessoa está a me atrair. Era a única coisa. E foi exatamente o que aconteceu. Quando aquilo aconteceu, foi quando eu soube, tipo, ok, não é suposto eu estar aqui. E não porque a pessoa fosse uma má pessoa ou coisa do gênero, não, mas simplesmente acho que aquela era a única forma que ia caber na minha cabeça que não era suposto eu estar ali e eu ia deixar ir sem remorsos, né? Tanto é que eu falo abertamente sobre já ter sido casada e ter me divorciado, tudo isso, acho que antes dos meus 27 anos, só para ter uma ideia. Então, é sobre isso, nós nos permitirmos a recomeçar
e sem termos medo das consequências das nossas escolhas. Obviamente que ninguém queria ser mãe, ninguém quer ser mãe solteira, Não. ninguém quer ter divorciada nos documentos e tudo mais, mas ninguém quer porque é o que a sociedade estipulou. Quando não fizer sentido para ti como indivíduo, tu tens que estar em paz com as tuas decisões. Então, para mim é sobre isso. Eu quero ir para a cama e sentir que eu fiz o que eu deveria ter feito e eu estou tranquila com as decisões que eu tomei. So, yeah, acho que é mesmo sobre isso. E quando falavas, eu fiquei mesmo a refletir. Uhum, Principalmente, esse podcast é acompanhado por cristãos, não cristãos, uhum, e estamos aqui a falar de cristão para cristão. uhum, Esta é uma coisa que acontece muito, principalmente para os cristãos jovens, que é essa ideia de que as coisas precisam correr dessa forma. Eu diria, usaria a palavra rigidez, mas ao mesmo uhum, tempo é uma tentativa de seguir princípios. uhum, E quando chegamos num ponto, por exemplo, a questão de sexo antes do casamento, uhum, tu te guardas e por algum deslize, algum descuido, te envolves sexualmente antes do casamento, há uma dificuldade de voltar, de se uhum. reerguer disso, e principalmente depois quando vem um filho, muitos cristãos acabam mesmo se desviando, perdendo Uhum, totalmente a identidade, não se sentem merecedores de nada. O amor, uhum. Deus deixou de me amar. Deus deixou Sim. de me amar, eu pequei Uhum, contra Ele. Então, como é que tu lidaste com isso? Como é que tu conseguiste te reerguer e voltar a perceber: olha, eu sou filha de Deus, a minha identidade é esta, aquilo que uhum. eu fiz, eu sei. Como é que foi voltar a retomar o relacionamento depois disso? Hum, ok. Muito obrigada pela pergunta. É super interessante. Lembras que eu disse que eu conheci a Cristo quando eu devia ter uns 15 anos, 15, 16 anos? Uhum, uhum, Então, na altura, por acaso, ainda era virgem e tudo. Ah, alguns anos depois, acho que 1 ou 2 anos depois, tive a minha primeira relação, enquanto já conhecia Cristo, ok? Não, foi antes e depois. Não, foi um bocadinho. Espera, eu tive a minha primeira relação antes de conhecer a Cristo, acho que devia ter 15 e ia fazer 16, se não me falha a memória. Então, eu falo abertamente sobre isso porque eu acredito que todas as experiências que nós passamos são para construir as é uma outras conversa pessoas. muito necessária. Exatamente. Então, perdi minha virgindade ainda na adolescência. Então, quando eu conheço a Cristo, parei de ter relações sexuais e minha ideia era, tipo, manter-me direita, como eu disse, e mais um tempo depois começou a namorar alguém que queria ter relações sexuais. Eu disse, brada, tchau. Não mantém na relação. Ah, mas 2 ou 3 anos depois, voltei a relacionei-me com alguém, tive relações sexuais, a saber que era errado, e é incrível que mesmo durante, isso é muito vívido na minha cabeça. Eu recordo que ali eu ter, tipo, toda vez que eu tinha relação sexual, eu depois me sentia suja. E eu me sentia suja, porque eu sabia que não era suposto eu estar ali. Voltava e meia, desculpa Deus, voltávamos a caminhar e pronto. Então era uma jornada de cair e recomeçar. E eu dou graças a Deus porque nunca me senti desamparada por Deus. Ainda que eu estivesse a fazer coisas erradas, nunca senti que Deus deixou de me amar pelo meu pecado. Graças a Deus. Tem um versículo que diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, o ser cristão é sobre isso, não é sobre o que nós merecemos, é sobre quem Deus é. Então, a personalidade de Deus não vai mudar porque eu pequei. Deus não vai deixar de me amar porque eu pequei. E muita gente às vezes pergunta, por que parece que o pecado do sexo é mais grave que o pecado de mentir, por exemplo, tu dizeres que fizeste uma coisa que não fizeste. E é muito sobre quando tu tens relações sexuais com alguém, tem lá o que acontece no mundo espiritual. Para quem é cristão vai entender o que eu estou a dizer. Mas tem muito aquelas conexões espirituais que acontecem e tudo mais. E
para mim sempre foi sobre. Eu tinha essa consciência que eu não queria fazer nada que fosse me afastar de Deus, e ainda que eu caísse em pecado, eu sabia que eu tenho que voltar, porque não é porque eu vou deixar, não é porque eu me afastando vai ficar mais fácil, nunca ia ficar, ok? Então, isso foi com que acredito que eu ter colocado na cabeça que não era sobre o meu pecado, era sobre quem Deus era. Foi o que me ajudou a permanecer na fé, ainda que eu tivesse os deslizes que eu tivesse e voltasse de novo para casa, né? Para casa do pai. E tem lá a parábola do filho pródigo. Eu gosto muito dessa parábola. E gosto dessa parábola porque eu entendo que todos nós no mundo somos o filho pródigo, independentemente de termos nascido na igreja ou não, porque ninguém é não pecador, ok? Então, um, hoje em dia, eu recordo quando era mais nova, as pessoas podiam. Aquelas chamadas que nós dizíamos, estás aonde? Epá, estou a passar maquinagem, quando você sabe que você não está passando maquinagem. Era uma coisa que me incomodava muito. Então, eu tentava ser sempre consciente para não mentir, porque eu sabia que era errado. E se em algum momento eu fizesse alguma coisa, obviamente que não somos perfeitos, ok? Mas se em algum momento eu fizesse alguma coisa, eu tentava sempre voltar a me reconciliar, porque não há outro caminho. Se eu não voltar para Deus, gente, para onde? You know? E é sobre isso. Se eu não voltasse para Deus, eu iria para onde? Então, eu falei, tipo, eu cresci na igreja, tipo, ia para a igreja católica, minha família é da igreja metodista, Missão Suíça. Metodista, presbiteriana, Missão Suíça, aquela do Cova, ali em frente à Amadora. E graças a Deus, eu fui educada numa família em que sempre foi muito sobre Deus, Deus, Deus. Então, tipo, nossa vida sempre foi muito baseada nos princípios de Deus, em me ensinarem a não mentir, a não fazer coisas erradas e por aí vai. E prontos, epá, fui caindo ao meio do caminho, porque epá, somos seres humanos e acho que entendermos isso e não nos colocarmos numa situação de culpabilizarmos-nos também permite com que nós tenhamos paz com as circunstâncias ou com o que acontece na nossa vida. So, yeah, acho que a única razão pela qual eu nunca desisti de Deus foi porque Ele nunca desistiu de mim. E se eu desistisse de ir à igreja, ia para onde? Me Não, não, fala. é mesmo uma questão de Yeah. maturidade. Quando nós, como mesmo disseste, quando nós conhecemos a Deus e sabemos Uhum, quem Deus é, uhum, paramos de viver nessas prisões, porque muitas uhum. pessoas vivem um cristianismo de religiosidade, Exatamente. um leque de princípios que eu não posso quebrar, outros Uhum, eu posso permitir. Quando se nós entendermos que, na verdade, se for para seguir tudo com aquela rigidez necessária, o mentir é um pecado. Comparado com sim. o sexo, todos os pecados, na verdade, Uhum, é sobre temor, entender, conhecer quem sim. Deus é e saber que mesmo eu tenho que me esforçar, não Uhum, para não cair, mas se eu cair não é aquilo que me define. Quem me define sim. é Deus e quem Ele é. Uhum. Ah, muito Ah, obrigada, Chelsea. de nada. Vou aqui trazer uma coisa ao de cima. Tu falaste da questão do temor e para mim, para mim nunca coube a ideia de que temos que ser pessoas perfeitas. Uma coisa que acontece muitas pessoas dizem, eu gosto muito de ir às festas. Tipo, e quando eu estava em Moçambique, eu estava tipo, como é que ela diz que é cristã, mas vai à festa? Eu dizia, olha, eu vou para a festa porque eu gosto de dançar. E era chegar na festa, dançar. E vou voltar para casa às 4, às 5. Só estava a dançar, literalmente. Então, eu entendo que a questão de tu não ir às festas é sobre o que tu podes te permitir a fazer numa festa. Vamos lá, tem álcool, drogas e prontos, há muita promiscuidade, sim. Não quero que dizer que tu sendo cristã, tipo, deverias ir a um ambiente e tal. Mas é sobre, se tu estás numa circunstância que tu sabes que tu não vais resistir, não vai. Se tu, por exemplo, achas que se fores, vamos lá, se tu sais, se tu tens amigos homens e achas que não vais conseguir manter a santidade e ter amigos homens, não tem amigos homens. Tem um pastor Cláudio Duarte, ele fala muito a questão, ele fala sobre casamento e ele tem uma das pregações, ele fala muito sobre a questão
do sexo. Ele diz, quando alguém pergunta, um casal cristão pode fazer sexo oral ou não? Ele diz, você conversa com o teu parceiro. Se para teu parceiro está tudo bem, então podes. Se não está, para ti é pecado. Então, tem essa questão de nós percebermos até onde ou até que ponto as circunstâncias em que nós estamos podem ser tentadoras para nós ou não. Eu vou para uma festa, danço, volto para casa e não aconteceu nada que não era suposto ter acontecido, ok? Não me envolvi com ninguém, fui para lá simplesmente para ir dançar e voltei para casa. Então, tem muito essa questão de tu perceberes o que é permitido para ti ou não. Tem uma passagem bíblica, diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12, estava mesmo para mencionar isso. Exatamente. Não, se para ti estar num ambiente que, sei lá, que te faz pensar em coisas não é bom, então não vá. Mas se tu achares que, por exemplo, para ti está tudo ok, vai. Mas é sobre. Não é para vocês. Atenção, cristãos, não é para vocês virem aqui dizerem foi Chelsea que disse. Não. Você tem que ir lá ler a Bíblia. Eu digo para mim mesma. Se há coisas que, por exemplo, se eu fizer eu entender que não seja um pecado, tem que ir para a Bíblia, eu ir ler. Ler Bíblia. Não é para você dizer que eu vou fazer, não vou fazer, porque Chelsea disse, não, irem ler a Bíblia. Se Deus descer ali para ti na Bíblia, dizer para ti é pecado ir à festa, não vai, Não, ok? é sobre. Até vou fazer uma referência. Tivemos uma conversa com o Gustavo Yansen, por acaso é Uhum, meu padrinho, e ele falava exatamente dessas coisas. uhum, Um, sobre tu entenderes, por exemplo, se tu és um pastor uhum, e estás numa posição diferente, um pastor está numa posição diferente da posição em que eu estou. uhum, Agora, são questões. Relacionamento com Deus todos nós temos que ter, mas uhum. onde é que tu estás? Aquilo que tu fazes é aparência do mal? Faz-te pecar? Não, é não. Não vai. Yeah. Aquilo que o outro faz, Uhum, eu não posso fazer, não posso fazer. Eu preciso entender o meu lugar, preciso uhum, entender o meu nível de maturidade, em que lugar eu sim, estou. Eu, como uhum, filha de Deus, em primeiro lugar, isso é o mais importante. Mas, em sim, segundo, existem, né, aquelas questões, percepção social, o que a uhum, posição que eu ocupo não permite fazer esse tipo de coisa. Eu preciso uhum. entender até que ponto posso ou não posso fazer. Yeah. Então, é um debate interessante para trazer para uma próxima conversa. Sei que, pá, onde viu muitos, como é que se vamos quem estiver a ouvir o podcast, encontramos aquelas pessoas que são muito ou sim ou não, não vão concordar comigo, então eu sou muito da ideia de que, pá, tudo que tu fores ouvir, independentemente de onde tu Retiro o que é estiveres, bom. retira o que é bom, o que não for bom, descarta. E depois irem ler a Bíblia para você entender o que para ti dá, o que para ti não dá. É. Não, com toda certeza, com toda certeza. Agora vamos falar de maternidade. A Chelsea já mencionou algumas vezes, mas talvez Uhum, com essa pergunta podemos aprofundar um pouco, que é a maternidade marca uma mulher para sempre. uhum, É mesmo quando o filho não fica fisicamente. O sim. que significa para ti essa ideia de que uma vez mãe, para sempre mãe? Sure. Meu parto foi cesariana, primeiro ponto. Então, eu tenho uma marca no meu corpo que jamais vai me permitir esquecer que eu já fui mãe em algum momento. Hoje em dia, quando as pessoas perguntam, és mãe? Sempre fico tipo, como é que eu respondo? Porque não quero que a conversa volte-se para o fato de que meu filho faleceu, ok? Yeah. Então, não quero que fique um drama e meio daquilo. Fui mãe, tive um filho, mas ele voltou para Deus. Então, normalmente, essa é a minha resposta. E já adiante, tipo, tá tudo bem, ok? Não que eu não queira receber aconchego, amor, mas não quero que a situação fique pesada ou alguma coisa do gênero, ok? E fiz, acho que fiz as pazes com o fato de eu estar a viver o meu processo de forma única, posso assim dizer. Ahm, e sei lá, é tão delicado falar, tipo, da maternidade. Eu recordo que, por acaso, eu partilhei sobre isso num post que eu fiz, tenho no Instagram, está nos meus destaques. Quando eu perdi meu filho, eu senti como se eu não conseguisse respirar. Tem aquela questão de que a dor emocional também é física, nós conseguimos sentir.
e eu senti como se eu não conseguisse respirar. Tipo, tu ficas como se estivesse já a afogar-te, a sufocar, alguma coisa, mas é como se os meus pulmões não estivessem mais em mim. E não sei se eu consigo descrever, sinceramente falando, não sei mesmo. Hoje em dia já consigo falar tipo, do meu filho, o Aiden Genesis, sem chorar. E acho que está a sarar, está a curar, é um dia de cada vez. Tem uns dias que a saudade aperta mais do que dos outros dias nem por isso. E graças a Deus, meu marido, como eu mencionei antes, voltei a casar-me, meu marido me permite falar sobre isso quando tenho saudades, coisas do gênero, e tanto é que ela até diz que eu gostava que na altura em que nos conhecêssemos, ele ainda estivesse em vida e ele ia receber meu filho de braços abertos, né? Então, isso também faz com que o meu processo de luto seja tranquilo. Eu não sei quanto tempo dura um luto de um filho, honestamente. Tanto é que, normalmente, quando um pai perde os pais, aliás, quando uma criança perde os pais, fica órfão, mas não existe uma palavra para descrever, exato, porque isso altera o ciclo normal de uma vida, ok? Não é suposto um pai enterrar um filho, ok? Então, yeah, I don't know, tipo, não sei. É, é, eu não sei como explicar. Ok, eu falei que eu vim para cá em 2022. Eu vim para. Meu filho faleceu dia 28 de janeiro. No dia 14 de fevereiro, 14 ou 15 de fevereiro, é suposto eu viajar para cá. Então, quando eu perco meu filho no meio daquele processo, por acaso estava num outro podcast há algumas semanas e partilhei sobre isso. Foi em inglês, então gosto da ideia de poder partilhar também em português. É fantástico. Então, eu recordo que quando eu estava para viajar, né, no meio daquele processo, minha mãe, eu perguntei para minha mãe, mãe, faz sentido eu ainda ir? Sei lá, não quero parecer tipo uma mãe desnaturada e tal. Era aquela questão tipo peso do que a sociedade vai pensar e tal. Minha mãe perguntou para mim, teu filho há de voltar? Eu disse, não. Ela disse, vai. Também E isso foi aplaudo pela libertador. bravura dela. Yeah, isso foi, muito obrigada. Isso é libertador. E É, libertador por quê? Porque a pessoa que teria o direito, se calhar, de me dizer não vai, disse vai. Então, e ela disse, tipo, ele não vai acordar porque tu estás aqui. Tu só vais ficar, vais perder uma oportunidade e, e pronto. E literalmente, na altura em que eu vivo, quando pouco tempo depois conheci meu marido. Então foi, acho que tipo, o fato de minha mãe ter me abençoado para ir, me tirou um peso e abriu os meus caminhos, posso assim dizer. Então, eu vim para a conferência e tudo mais. A conferência eram 4 dias em Harvard, era sobre liderança. E depois daquilo, passei a campanha ficando aqui. Era suposto eu ficar 4 dias, eu fiquei 4 meses. Eu digo que esse meu 4 vezes 10. Fiquei aqui 4 meses. E em meio a esse processo, eu vi também a mão e a provisão de Deus na minha vida, literalmente. Não tinha dinheiro para ficar aqui, tanto é que quando eu vim para cá, eu fiz um fundraising para poder comprar as passagens e tudo mais. Então, foi literalmente Deus abrir as portas. Então, lembras quando eu falei da questão de tudo coopera para o bem dos que amam a Deus? Tipo, todo o meu percurso, meu casamento é, para mim, um sinal de que Deus queria que isso acontecesse. Literalmente. E eu recordo que na altura em que eu estava aqui, tipo, foi a conferência nesses 4 dias, e depois daquilo eu me fechei. Eu chorava. Tipo, literalmente, quase todos os dias eu estava em casa a chorar. E era chorar porque eu estou tipo, Deus, vou fazer o quê? Eu sou jovem, meu filho já não está aqui. O casamento que eu tinha, tipo, epá, aconteceu o que aconteceu e era. De onde é que é suposto eu começar? Tipo, o que é que eu vou fazer? Desde quando tu começa a sentir a vida parece que não está a fazer mais sentido. Tipo, nada está a bater com nada. Deus, uai! Tá entendendo? Mas o meu uai não era um uai de questionar a vontade dele, mas era um uai de como é que eu vou entender, como é que eu vou viver, o que é que eu suposto eu fazer. Tipo, ei, quando nós casamos, diz, tua diz, diz. história me lembra um pouco a história da Noemi.
E Ah, boa. sim. Yeah, quando ela perde o marido, fica tipo, o que é suposto eu fazer? Ok? Qual é o rumo que eu vou tomar? Quando tu estás casada, fica tipo, ok, já tenho meio que a minha vida andada, tá tudo, Uhum, tudo, uhum, tudo nos conformes, ok? uhum, Estava casada, filho, e aquilo que a vida esperou de mim, ou que a sociedade espera de mim, já está ali, está feito, está ok, tá tudo a andar de acordo das maneiras das suas justiças. Vamos usar aqui o canal, ok? Está tudo a andar conforme é suposto. yeah. Então, para mim foi tipo perceber que, ok, está tudo a andar, mas que de repente eu tenho que aprender a recomeçar. E acredito que isso é uma das razões pelas quais eu não tenho medo de recomeços, porque todo tipo de dor que eu podia passar, graças a Deus meus pais estão vivos, mas tipo, as dores que nós não pensamos normalmente, tipo, aconteceram e aconteceram tudo ao mesmo tempo. E sobrevivi. E se eu sobrevivi àquilo, epá, posso sobreviver a qualquer outra coisa, não há nada que vai, que vai coisar, me tirar ao chão. Então, sei lá, foi tipo entender ao mesmo tempo o sacrifício de Deus, quando entregou Jesus na cruz por nós, que tipo era muito amor por nós para que ele fizesse aquilo. E obviamente que Deus não sente como nós sentimos, eu acho, né? Mas eu estar a sentir a mesma dor que se calhar Deus sentiu quando entregou Jesus e depois ao mesmo tempo estamos a nos a desviar do caminho, mas a voltarmos, fica tipo, yeah, what's happening here? You know, é uma confusão, mas ao mesmo tempo conseguimos encontrar paz em meio ao processo. Uhum. Eu recordo que na altura eu comecei a escrever sobre como eu me sentia. Um, e tinham dias que eu não conseguia escrever, tinham dias que eu conseguia escrever, e o escrever era porque eu não fiz tipo terapia ou nada disso, então escrever para mim era terapêutico. E tem coisas que muitas vezes nós ao falarmos a outra pessoa vai ouvir, mas se calhar vamos nos sentir julgados ou coisas do gênero. Então, para mim, o escape era escrever. Então, eu recordo que às vezes eu falava com minha mãe perguntava como é que estás? Eu dizia, eu estou bem, mãe. Ao desligar a chamada dela, eram tipo rios de lágrimas. Então, eu não queria preocupar a ela, mas ao mesmo tempo eu queria viver a minha dor sem ter que justificar a ninguém porque eu estava a chorar. E foi o que aconteceu aí. Prontos. Deus estava ali em todas as circunstâncias e yeah, o Espírito Santo estava ali para me ajudar e o Espírito Santo é consolador e eu senti esse consolo. Um, yeah, então, não sei, não, I don't know, sei lá, tenho Muitas muita vezes. saudade. Ah, Diz. não, eu dizia que muitas vezes, né, Uhum, principalmente quando há uma vida de relacionamento com Deus, quando esse tipo de coisa acontece, a reação natural de várias pessoas é uhum, questionar a Deus. Por uhum. quê? Qual foi a tua primeira reação? Como é que foi? Porque eu acredito, infelizmente ou felizmente, não conheço essa dor, mas imagino que seja algo incomparável. Ah, se eu te disser que eu me lembro do meu primeiro pensamento, logo depois estaria a mentir. Estaria a mentir literalmente. Mas eu recordo que das coisas que sempre ficou ou ficaram muito vivas na minha cabeça foi sobre Deus não vai me permitir passar por uma situação que eu não consiga lidar com ela.